continuando, acontece muitas vezes, realmente, que quando somos tomados por uma forte emoção, uma perturbação, um sofrimento, sentimos contemporaneamente ao estado emotivo também um outro conhecimento, uma presença capaz de observar e objetivar aquele estado de ânimo em particular. Esse outro conhecimento, esse outro conhecimento nos parece estranhamente, embora sendo imóvel, desapegado e incapaz de estar intervindo em um certo sentido, mais real e mais vizinho do nosso ser verdadeiro do que a outra parte de nós mesmos, imersa na agitação, no sofrimento e no conflito. Isso é muito interessante e comum, porque nós, como sendo pessoas movidas pela emoção, estamos direto e reto alternando alegria e tristeza, efusão e depressão. Isso é da natureza do ser humano. Eu não quero dizer aqui casos que necessitem do uso de medicamentos, porque entram em um processo depressivo tão grande que precisam de melhorar o astral usando fármacos, porque permanecer por um período prolongado no estado de depressão, isso desestabiliza o organismo. Mas nós somos assim normalmente. Nós temos as duas etapas os dois lados da nossa face, o voltado para dentro e o voltado para fora, entende? Isso é muito comum, não é uma doença. Tem pessoas que imaginam que isso seja uma doença. Não, não é questão de ser doença, é questão de momento de cada um. Momento de cada um. Se prestássemos mais atenção, continua a doutora Batá, aos afloramentos súbitos e esporádicos de tal centro interior, desapegado e calmo, semelhante ao olho do ciclone, e se o cultivássemos e reforçássemos com o exercício e a concentração, eles se tornariam pouco a pouco mais frequentes, mais contínuos, mais claros, mais fortes, até se tornarem firmes e estáveis. Isto, quando nós concluímos o conhecimento da nossa, tomamos forma na nossa consciência, tomamos corpo, temos a vontade atuante firmemente, então nós vivemos com mais segurança. Acontece que nós não vivemos assim. Nós temos essas alternâncias. E isto não é anormal. Seria anormal se nós fôssemos estáveis, se nós vivêssemos retamente, sem nenhuma emoção. Até é possível, quando morre, entende? A pessoa morta, ela é inerte, não tem nenhum tipo de emoção, né? Ele é a testemunha interior, como o chama Sri Aurobindo, o espectador silencioso, sentado sobre o trono entre as sobrancelhas, que deve ser evocado mais cedo ou mais tarde, para que possamos começar a libertar-nos da prisão das falsas e ilusórias identificações que nos fazem viver como autômatos, sem luz e sem conhecimentos, arrastados pelas paixões e pelos instintos,
eternamente em conflito com os dois polos, débeis e incapazes de romper o círculo vicioso criado por nós próprios. Isso é muito comum, é muito comum. Não pensemos nós que estas citações nos trazem assim preocupação, muito pelo contrário, muito comum. Nós somos assim, porque estamos vivos, vivemos num mundo onde o alto e o baixo se alternam diariamente. Evocar o espectador interior, segundo o Dr. Avatar, significa subir acima da dualidade e assim encontrar a unidade. Nós ainda não chegamos a esse ponto, encontrar a unidade. Nós citamos o exemplo no vídeo passado, há poucos momentos. Eu e meu pai somos um. Não sou eu mais quem vive. É o Cristo que vive em mim. E assim por diante. Né? A qualidade do desapego é, na realidade, um resultado da desidentificação e implica a liberação dos condicionamentos, dos hábitos ilusórios criados pelos aspectos inferiores da personalidade e, sobretudo, implica a compreensão da sua verdadeira função. Não adianta nós nos desapegar, nós temos que entender, como nós já dissemos outrora, né? Tudo bem, vamos desapegar, mas vamos entender o porquê, não é? Às vezes, continua ela, os 3 aspectos ou corpos da personalidade são chamados veículos de expressão, e essa definição pode ajudar a compreender a sua verdadeira função. Realmente, eles deveriam servir para expressar os 3 aspectos correspondentes do eu: a vontade, o amor e a inteligência criativa no plano da manifestação. Esse é o seu único e verdadeiro escopo. Ao invés disso, acontece, devido ao estado de obscuridade e inconsciência no qual o homem se encontra no início do caminho evolutivo, que eles, em lugar de expressarem, porem para fora, escondam, distorçam e utilizem de maneira errada as energias espirituais, das quais são os canais, e por isso a personalidade é considerada como a máscara e não como meio de expressão do verdadeiro eu. É uma pena. Quantas e quantas são as vezes que nós escondemos aquilo que verdadeiramente nós somos. Se nós gostamos, ótimo, nós gostamos. Se nós não gostamos, qual o problema? Não gostei. Eu não quero saber. Entende? Isso é muito importante que a gente compreenda. Não gostou? Não tem problema. Vamos tocar para frente. A verdadeira função da personalidade, continua o Dr. Avatar, composta pelos 3 veículos, vontade, amor e inteligência criativa, não seria, composto pelos 3 veículos, não seria a de alterar, mascarar, criar obstáculos à nossa real essência, mas a de torná-la notória, compreensível, útil no plano humano. Olha, ela dá a solução,
É maravilhosa essa colocação da doutora Batar, que ela mostra o erro e mostra também a solução. A verdadeira função da personalidade não é mascarar, alterar, criar obstáculos, entende? Mas torná-la notória, compreensível, útil no plano humano. Então, nós não vamos ficar escondidos ou escondendo, não é? Mascarando, criando obstáculos e dificuldades. Não, vamos à luta, vamos à frente. Tocamos o nosso carreiro para frente, porque é assim que nós iremos crescer, ascender para a realidade, ao invés de ficarmos escondidos, ficarmos tímidos, ficarmos receosos, com medo. Nós nunca vamos assim desenvolver a nossa consciência. Voltaremos.